alimentos que destroem as células do câncer e ninguém fala sobre isso. Eles ajudam a curar, impede que a doença cresça e se espalhe pelo corpo. No vídeo de hoje eu vou revelar 20 alimentos que acabam com o câncer e como comer do jeito certo para proteger sua saúde. Os primeiros alimentos são um combo, são as frutas vermelhas, como o morango, a amora, a framboesa e o mirtilo. Todas essas frutinhas têm algo chamado antocianina, que são antioxidantes. Mas calma que eu já vou te explicar de uma maneira bem fácil o que é isso e para que eles servem no seu corpo. Imagina que seu corpo é uma casa e todos os dias vai entrando sujeira, poeira, fumaça, ferrugem. No nosso corpo, essas sujeiras são chamadas de radicais livres. Eles aparecem com o tempo, com o passar dos anos, estresse, má alimentação, cigarro e até mesmo o ar que a gente respira. Com o tempo, esses radicais livres, eles vão estragando as células do nosso corpo, como se fossem ferrugem nos órgãos. E se estraga demais, pode virar a doença como câncer. E é aí que entram os antioxidantes. Eles são como os limpadores do nosso corpo, mandando para fora toda a sujeira, os radicais livres, deixando o nosso corpo mais forte e prevenindo que ele enferruje com o tempo. E é aí que vai nos proteger do câncer. Você pode comer essas frutas todos os dias, seja no café da manhã, no lanche da tarde, junto com iogurte ou até mesmo pura. Só que vai evitar consumir as caldas, as geleias, porque contém muito açúcar e infelizmente o açúcar não é tão bom para o nosso corpo. Você também deve consumir as frutas cítricas, como a laranja, o limão, o maracujá e a acerola. Todas essas frutas têm dentro da sua composição a vitamina C, que é um antioxidante poderosíssimo, que vai deixar o seu sistema imunológico, que é a defesa do seu corpo, muito mais forte e te proteger contra o câncer. O bom dessas frutas é que elas são super versáteis. Dá para comer pura ou até mesmo temperar alguma comida ou alguma salada. Dá também para fazer o suco, mas que seja preferencialmente sem açúcar. Em relação ao suco, você também vai evitar consumir aqueles que são de caixinha, industrializados, porque eles têm vários conservantes e, infelizmente, pode acabar tirando todos os benefícios da fruta que você consome em casa. E, se possível, prefira comer a fruta ao invés do suco. Por quê? Naquele bagaço da laranja, por exemplo, tem algumas fibras que vão até ajudar o seu intestino a trabalhar melhor, que é um benefício bônus. Você também pode consumir o couve-flor, o brócolis e o repolho, que são alimentos que ajudam a retirar aqueles lixinhos do seu corpo e proteger os seus órgãos. Pode consumir esses alimentos 3 vezes na semana e pode intercalar também para não abusar de nenhum deles. Em relação ao preparo, você deve ter muito cuidado para não perder os benefícios desse alimento. Vai sempre preferir cozinhar no vapor ou saltear, que é passar rapidamente no fogo com um fiozinho de azeite. No caso do repolho, você pode comer cru na salada também. Se não tiver como, você pode cozinhar na água, não tem problema, desde que não passe de 5 minutos cozinhando. E logo depois você pode fazer uma técnica chamada branqueamento, que é colocar na água fria por alguns segundos para ele parar o cozimento e também para conservar a cor viva desse alimento. E depois dessa dica valiosa, já se inscreve no canal agora para não perder nenhuma dica de saúde. Outro alimento muito bom e é muito comum na mesa do brasileiro é o tomate. Esse alimento é rico em licopeno, que também é um antioxidante e ajuda a prevenir contra o câncer, principalmente o de próstata. Você pode consumir o tomate na sua saladinha de todos os dias, pode ser um tomate por dia, ou melhor ainda, se você cozinhar esse tomate e fizer um molho caseiro, porque a alta temperatura ajuda a aumentar aquela substância antioxidante que manda os lixinhos para fora do seu corpo. E pode ser meia xícara do molho de tomate caseiro por dia. Ah, doutora, e aqueles molhos de tomate lá do mercado, serve ou não?
Infelizmente, os molhos prontos têm muitos conservantes e sal na sua composição. Conservam o molho, mas mandam para fora todos os benefícios do tomate. Se você não consegue fazer o molho em casa, prefira comprar o extrato de tomate, os que são puros, que não tem açúcar, não tem sal, não tem conservante. Você vai olhar lá na lista de ingredientes se o ingrediente é só tomate. Mas o melhor mesmo é fazer o seu molho em casa. Outros dois alimentos muito bons são a cenoura e a abóbora. Elas duas têm dentro da sua composição o beta-caroteno, que dentro do seu corpo se transforma em vitamina A, muito boa para proteger as suas células, fortalecer o seu sistema imunológico, que é a defesa do seu corpo, e também a diminuir a inflamação, já que o câncer está muito relacionado com uma inflamação crônica, uma inflamação por muito tempo. Você pode consumir a cenoura na salada, ela cozida no vapor ou até mesmo dentro do arroz. A abóbora também você pode colocar dentro do arroz, não tem problema, ou pode fazer algum picadinho dela, preparar no forno, que fica muito gostosa também. Eu tenho certeza que você deve ter pensado assim: nossa, já que esses alimentos são tão bons, eu posso fazer um bolo de cenoura ou um doce de abóbora. Infelizmente, a vitamina A não resiste a esses processos. Por quê? Quando você faz o bolo de cenoura, junta ele com ovos, farinha de trigo, fermento e leva lá para o forno, a vitamina A não resiste àquela temperatura. E quando você faz um doce de abóbora, junta com leite condensado e açúcar, ele se torna um alimento ultraprocessado e perde o seu benefício também. Mas calma, que eu não estou falando que você não deve comer um bolo de cenoura ou um docinho de abóbora, que é inclusive muito comum aqui no meu estado, no Tocantins, mas saiba que algumas preparações podem retirar tudo que faz bem do alimento que eu estou consumindo. Outro alimento muito bom é o feijão, porque ele tem fibra, tem proteína, tem antioxidantes, ajudam a proteger o seu corpo e principalmente o seu intestino, prevenindo contra o câncer coloretal, que é o câncer do intestino. Para você ter o benefício do feijão, basta uma concha por dia, já é o bastante. E evite colocar alimentos muito gordurosos no seu preparo, como o bacon, a linguiça, a banha de porco em excesso. Tem muita gente que se sente mal quando consome o feijão, fica empantufado, cheio de gases, e eu era esse tipo de pessoa, mas aprendi uma forma muito boa para evitar isso. Antes de cozinhar o feijão, pelo menos 6 horas antes, ou até mesmo à noite, um dia antes de você cozinhar esse feijão, coloque ele de molho na água, pelo menos 4 dedos por cima da quantidade de feijão, porque isso aí vai fazer ele hidratar, sair os gases e, consequentemente, não vai trazer esses gases, essa sensação ruim para você. Outro alimento muito bom é a linhaça, porque ela é rica em ômega 3 e lignanas, que são algumas substâncias que regulam os hormônios do seu corpo, diminuem a inflamação e protegem principalmente contra o câncer de mama e o câncer de próstata. Você deve preferir a linhaça dourada ou a marrom, e ela deve ser triturada, porque se tiver inteira, vai direto para o seu intestino e você não consegue nenhum benefício. Você pode consumir junto com a salada, com o iogurte, com alguma vitamina, e deve ser uma colher de sopa por dia. Outros alimentos muito bons são o alho e a cebola. Eles têm alguns compostos chamados organosulfurados que ajudam a bloquear substâncias que formam o câncer e também reduzem a inflamação do seu corpo. O bom desses alimentos é que eles estão na maioria dos pratos dos brasileiros, porque a gente costuma temperar a nossa comida com eles. E eu acho particularmente uma delicinha. Dá todo um tchan a mais. Você deve consumir pelo menos
um dente de alho por dia ou um quarto de cebola. E você pode temperar os seus alimentos no seu dia a dia. Só vai evitar fritar demais esses dois alimentos para não perder todos os benefícios deles. E vai evitar também aqueles temperos prontos, porque eles têm muito conservantes. Mesmo que lá diga, só tem alho ou só tem cebola. O melhor mesmo é aquele alimento fresco que você compra lá no mercado ou na feira. Esses dois alimentos também previnem as infecções vaginais, corrimento, mau cheiro lá na sua região íntima, porque eles têm ação antifúngica e antibacteriana, impedindo que as bactérias e os fungos aumentem de quantidade lá naquela região. Muita mulher não sabe que pode utilizar dicas do dia a dia, que são bem fáceis para prevenir problemas na periquita. E é por isso que eu fiz o Código Íntimo. Lá eu te dou dicas para você fazer no seu dia a dia e não ter nenhum problema com corrimento, com infecção e mau cheiro nessa região. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e acesse que eu vou te ensinar. Outro alimento muito bom que também é utilizado como tempero é a cúrcuma, também conhecido como açafrão da terra. Ele tem uma substância chamada curcumina que ajuda a reduzir inflamações e também ajuda a impedir que células ruins cresçam no seu corpo. Você pode consumir meia colher por dia para temperar a sua comida. Pode ser no arroz, no feijão, na salada, onde você achar melhor. E também pode juntar esse açafrão com a pimenta do reino, que ajuda a absorver melhor os seus nutrientes. Você deve evitar comprar aquelas cápsulas de cúrcuma que são vendidas na farmácia, em lojas de produtos naturais, porque tem uma baixa dose da cúrcuma e também pode ter uma qualidade ruim. É melhor que você consuma o tempero porque ele tem uma quantidade maior de benefícios. Tem muita gente também que começou a tomar aqueles shots da imunidade com açafrão, mel, com limão, não tem problema nenhum. Porém, você só deve se atentar à quantidade de mel que você está colocando nesse shot da imunidade. Por quê? Tem muita gente que acha que o mel é saudável e tá tudo certo. Não, o mel ele é muito bom, claro, mas se consumido em alta quantidade pode aumentar o açúcar no seu sangue. Infelizmente, seu corpo não sabe diferenciar o que é açúcar bom do que é açúcar ruim, tá? Tudo para ele é açúcar. Isso pode gerar alguns outros problemas para você, como gerar infecções vaginais e até mesmo a diabetes. Você também deve consumir aí na sua alimentação os peixes ricos em ômega 3, como a sardinha, o atum e o salmão. Essa propriedade vai ajudar a diminuir a quantidade de inflamação no seu corpo, que é um dos principais gatilhos para a formação de um câncer. O ômega 3 também é capaz de fortalecer o seu sistema imunológico, que vai te defender contra as células ruins, enxergando elas rapidamente, destruindo e mandando para fora do seu corpo. Além disso, vai impedir a metástase, que é quando as células do câncer se espalham no seu corpo. Vai impedir que essas células cresçam e aumentem e se espalhem aí pelo seu organismo. Você deve consumir esses peixes assados, grelhados ou até mesmo cozidos. Vai evitar fritar, porque quando você frita, perde boa parte do ômega 3, que é a parte boa que a gente quer pegar desse peixe. Inclusive, pode até gerar substâncias ruins. A quantidade é comer 2 a 3 vezes por semana, pelo menos 100 gramas por porção. Em relação à sardinha e o atum, tem muita gente que compra no mercado ele enlatado. Não tem problema nenhum, desde que seja ao natural. Porque tem algumas latinhas que vem ele conservado ao óleo. O óleo não é bom para o seu corpo e você deve evitar ao máximo esse tipo de alimento. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Se você tem alguma dica ou dúvida sobre algum alimento que evita o câncer, deixa aqui embaixo para eu ver e ajudar várias pessoas também.